O preço da consciência é a solidão perpétua de quem não pode mais fingir que compreende a linguagem dos que dormem. Alan Watts. Existe um abismo invisível entre quem acordou e quem ainda sonha acordado. E ninguém te avisa que cruzar essa linha significa perder quase todo mundo que você conhece. Alan Watts passou décadas tentando explicar algo que a maioria das pessoas se recusa a aceitar. Acordar dói. Não aquele tipo de dor que passa com o tempo. É uma dor permanente. Como perder um membro e sentir ele coçar onde já não existe mais. Quando você começa a enxergar através das cortinas de fumaça que a sociedade chama de realidade, algo morre dentro de você. Não é dramático. Não tem música de fundo. É silencioso e devastador. De repente, aquelas conversas no bar sobre futebol e carros parecem vazias. Aquela empolgação falsa do happy hour corporativo te dá náusea. Aquele orgulho dos amigos pelo novo celular parece piada de mau gosto. E você tenta. Jura que tenta participar, sorrir, fingir que ainda liga para essas coisas. Mas seu corpo rejeita a mentira. Cada tentativa de voltar ao script antigo parece engolir vidro. Você percebe que cruzou uma fronteira sem volta. O pior, ninguém te preparou para isso. Todos os livros de autoajuda falam sobre crescimento pessoal, como se fosse uma festa. Ninguém menciona que evoluir significa assistir suas antigas conexões morrerem uma por uma. Ninguém fala que você vai sentar sozinho enquanto todo mundo ri de piadas que perderam a graça. Watts sabia. Ele viu homens e mulheres atravessarem essa passagem e pagarem o preço. Ele mesmo pagou, porque despertar não é ganhar superpoderes. É perder a capacidade de aceitar o teatro como verdade. E quando você perde isso, perde também a maior parte das pessoas. Ninguém vai te confrontar diretamente. Não vão sentar contigo e dizer: você mudou, não queremos mais você aqui. Isso seria honesto demais. O que acontece é mais cruel. Você simplesmente deixa de ser convidado. As mensagens no grupo diminuem. Os telefonemas ficam raros. Quando aparecem, são superficiais, apressados, com aquele tom de obrigação social. Você sente na pele a distância crescendo, mas se tentar nomear isso, vão te chamar de paranoico. Vão dizer que tá na sua cabeça, mas não está. A verdade brutal é que sua presença incomoda agora, não porque você seja arrogante ou se ache superior, mas porque você parou de jogar o jogo, parou de reclamar das mesmas coisas que eles reclamam, parou de buscar as mesmas validações, parou de alimentar os mesmos medos coletivos. E isso funciona como espelho. Sua quietude expõe a agitação deles. Sua paz questiona a ansiedade deles. Sua recusa em perseguir status ridiculariza a corrida deles. Você não precisa falar nada. Sua existência já é uma acusação silenciosa. Então te afastam, não por ódio, por autopreservação. Porque aceitar que você encontrou outra forma de viver significa questionar tudo que eles construíram. Significa admitir que talvez estejam presos numa engrenagem sem propósito. E isso dói demais. Preferem acreditar que você enlouqueceu, que passou por uma fase estranha, que vai voltar ao normal logo, porque a alternativa, que você realmente acordou, é insuportável para quem ainda precisa acreditar no sonho. Tem uma solidão ainda mais profunda, perceber que até sua própria família não te reconhece mais. As pessoas que te viram crescer, que deveriam te entender melhor, se tornam as mais distantes. Sua mãe pergunta quando você vai assentar a cabeça e arrumar um emprego estável. Seu pai não entende por que você largou aquela carreira promissora para buscar algo que ele chama de filosofia de vagabundo. Seus irmãos acham que você está passando por crise existencial e logo vai superar. Eles querem te salvar de um perigo que não existe. Querem te trazer de volta para a segurança da prisão que construíram com tanto esforço. E fazem isso por amor. É isso que dói mais. Não é maldade. É medo genuíno de te ver trilhar um caminho que eles não conseguem compreender. Reuniões familiares viram campos minados. Cada pergunta inocente sobre sua vida parece emboscada. Cada conselho bem intencionado soa como desprezo pelo que você se tornou. Você aprende a mentir por omissão. Omitir suas verdades para não causar desconforto. Omitir seu crescimento para não expor a estagnação alheia. E no fundo, uma pergunta te corrói. Se as pessoas que te amam não conseguem aceitar quem você realmente é, quem vai conseguir? Você descobre que família nem sempre significa pertencimento. Às vezes, DNA
DNA não garante conexão. Às vezes, os laços de sangue prendem mais do que libertam. E aceitar isso, que você pode amar pessoas que nunca vão te entender, é uma das lições mais amargas do despertar. Existe um território intermediário que poucos mencionam. Você já saiu do antigo mundo, mas ainda não encontrou o novo. Fica suspenso num vazio que parece eterno. Não pertence mais aos círculos superficiais de antes, mas também não encontrou ainda aqueles que caminham na mesma frequência. Fica ali, flutuando, questionando se algum dia vai encontrar sua verdadeira tribo, ou se despertar significa caminhar sozinho para sempre. Esse deserto é onde a maioria desiste. A pressão é imensa. De um lado, a tentação de voltar para conforto falso das antigas conexões. Do outro, o vazio assustador de seguir sozinho sem garantias. É nesse ponto que muitos retrocedem, voltam para o rebanho, fingem que nunca viram nada, enterram o despertar sob camadas de distração e conformismo. Mas se você resiste, se atravessa esse deserto sem voltar atrás, algo interessante acontece. Você para de procurar validação externa, para de precisar que outros entendam sua jornada. A solidão deixa de ser punição e vira purificação. Você percebe que esse isolamento forçado estava queimando todas as dependências emocionais que te prendiam. Cada amizade perdida era uma corrente a menos. Cada decepção familiar era um cordão umbilical sendo cortado. Doeu porque você ainda acreditava que precisava daquelas conexões para sobreviver. Mas no deserto, aprende que não precisa. Descobre uma força interna que não sabia que existia. Não é arrogância, é autonomia real. Aquela que não busca aplausos porque encontrou algo mais valioso. Respeito próprio inabalável. As pessoas sentem algo estranho em você agora. Não conseguem nomear exatamente o que, mas sabem que você mudou de forma irreversível. E isso as deixa inquietas, porque sua tranquilidade questiona a urgência delas. Seu desapego expõe o apego doentio que elas têm por coisas insignificantes. Sua recusa em entrar nas fofocas, nas reclamações coletivas, nos dramas fabricados. Isso funciona como acusação muda. Você não precisa pregar nada, não precisa dar lição de moral. Sua mera presença já desestabiliza o consenso coletivo. E quanto mais autêntico você fica, mais ameaçador se torna para os que ainda vivem de máscaras. Então começam os ataques velados. Te chamam de arrogante, mesmo quando você só está quieto. Te acusam de achar superior, mesmo quando nunca disse isso. Projetam em você todas as inseguranças que não querem enfrentar em si mesmos. É defesa psicológica primitiva. Se conseguirem te rotular como problemático, não precisam questionar por que sua paz os incomoda tanto. Se conseguirem te pintar como errado, podem continuar acreditando que eles estão certos. O mais irônico, você não quer convencer ninguém de nada. Não tem interesse em arrastar ninguém para o seu caminho. Só quer viver sua verdade em paz. Mas mesmo isso é demais para quem precisa que todos concordem com a mentira coletiva. Então aprende a ficar invisível quando necessário. Aprende que pérolas não devem ser jogadas aos porcos. Não por desprezo, mas por sabedoria. Algumas pessoas não estão prontas. E tudo bem. Chega um momento em que você para de tentar explicar. Para de buscar compreensão. Para de esperar que alguém valide sua jornada. E nesse momento, algo profundo acontece. Você finalmente escuta sua própria voz. Aquela voz que sempre esteve ali, abafada por opiniões alheias, expectativas familiares, pressões sociais. Ela estava sussurrando verdades que você ignorava porque precisava da aprovação dos outros. Mas agora, no vazio das conexões perdidas, ela finalmente tem espaço para falar. E descobrir essa voz interior é como encontrar um tesouro enterrado na própria alma. Ela não julga, não cobra, não compara você com ninguém. Só mostra o caminho com clareza cristalina. E pela primeira vez, você confia nela mais do que confia em qualquer conselho externo. Essa companhia interna se torna mais rica que qualquer conversa superficial que você tinha antes. Porque é real, porque é sua, porque não mente para te agradar nem te abandona quando você decepciona expectativas. Muitos confundem isso com isolamento patológico. Acham que você está fugindo das pessoas, mas não é fuga, é seleção consciente. Você não rejeita companhia, rejeita falsidade. Não evita pessoas, evita teatro. E nessa quietude profunda, paradoxalmente, você se sente menos sozinho do que quando estava cercado de gente. Porque estar rodeado de pessoas que não te veem de verdade é a pior forma de solidão. Mas estar sozinho com alguém que finalmente te entende,
você mesmo, é libertador. Descobre que nunca esteve realmente sozinho. Só estava desconectado da única pessoa que nunca vai te abandonar. Mas então algo inesperado acontece. No meio do deserto, você cruza com alguém que tem o mesmo olhar. Não precisa explicar nada. Não precisa justificar seu caminho. Vocês apenas se reconhecem. É raro. Acontece pouquíssimas vezes na vida. Mas quando acontece, é como beber água depois de anos no deserto. Uma conversa de 15 minutos com alguém que realmente vê vale mais que anos de convivência superficial com multidões. Essas conexões não seguem as regras normais. Não precisam de frequência constante para se manter. Podem passar meses sem falar. E quando se reencontram, é como se o tempo não tivesse passado. Porque a conexão não está na superfície. Está num nível mais profundo que palavras ou presença física. Você percebe que qualidade sempre derrotou quantidade. Que ter um único amigo real vale mais que 1000 conhecidos. Que uma conversa verdadeira nutre mais que anos de tagarelice vazia. E essas pessoas não aparecem onde você procurava antes. Não estão nos lugares óbvios. Às vezes encontra elas nos cantos mais improváveis. Num livro velho, numa caminhada solitária, num olhar trocado com um estranho que carrega a mesma ferida. Sua tribo não é definida por proximidade geográfica ou histórico compartilhado. É definida por ressonância de alma. E quando você finalmente entende isso, para de forçar conexões que não foram feitas para existir. Para de tentar salvar relacionamentos mortos. Para de mendigar pertencimento onde você nunca pertenceu. Deixa que os raros te encontrem. E quando encontrarem, você vai saber. Porque não vai precisar fingir absolutamente nada. No fim das contas, essa solidão brutal não era punição, era iniciação. Você precisava perder todos para finalmente se encontrar. Precisava ser rejeitado pelos outros para parar de se rejeitar. Porque enquanto você buscava aceitação externa, vivia traindo quem realmente era. Distorcia sua verdade para caber em expectativas alheias. Silenciava suas percepções para não incomodar. Diminuía sua luz para não ofuscar os que preferiam a escuridão. Mas a solidão te forçou a escolher. Ou você voltava para a prisão confortável da aprovação alheia, ou seguia em frente carregando apenas sua própria integridade. E você escolheu a segunda opção. Não porque seja forte, mas porque voltar atrás doía mais que seguir sozinho. E nessa escolha, descobriu algo revolucionário. Liberdade real não é fazer o que quer. É ser quem você é sem pedir permissão, sem explicar, sem justificar, sem diminuir sua verdade para caber na caixa estreita que outros construíram para você. Essa liberdade assusta a maioria, por isso poucos a conquistam. Preferem a segurança da manada, mesmo que isso signifique viver aprisionados. Mas você provou o gosto da autenticidade. E agora não consegue mais engolir a falsidade que a sociedade chama de normalidade. Então caminha, às vezes acompanhado dos raros que veem como você, às vezes sozinho, mas sempre inteiro, sempre real, sempre livre da necessidade de ser compreendido por quem não tem olhos para ver. Watts tinha razão desde o começo. O preço da consciência é alto, mas o preço da inconsciência é sua própria alma. E você decidiu que sua alma não está à venda.